acabei começando assim, então dando aula em cursinho em Maceió, e depois... Então eu já fiquei nessa época com recorte, né? Então eu só ensinava administrativo e constitucional. E é interessante que naquela época eu tinha uma deficiência muito grande de professor de administrativo. Então surgia mais a oportunidade para eu dar aula de administrativo. E para mim era ótimo, né? Porque eu ia recortando cada vez mais o meu foco e o meu direcionamento de matéria, mas eu acabei dando mais aula de administrativo do que de constitucional com o tempo, e depois fui deixando constitucional e acabei ficando só com direito administrativo, que é a minha área de especialização hoje, mas só lembrando que eu volto a dizer que o constitucional é o alicerce, do mais tudo se constrói, então a gente nunca pode abandonar o direito constitucional, mas administrativo é de verdade a minha paixão. E aqui fica até uma informação interessante: eu só fui aprender administrativo depois da faculdade, então eu sempre brinco que há sempre esperança, né? A gente nunca pode perder a esperança, né? Dá tempo, porque durante a faculdade eu não tive bons professores de administrativo, então eu não tive condições de aprender naquele momento. E foi a matéria que eu aprendi só depois, sozinha, e depois na especialização, e aí buscando, né, as experiências do direito administrativo, mas só depois da faculdade. Então sempre dá tempo. Eu sempre digo que quando a gente acaba a faculdade, a gente não sabe nem o que a gente não sabe, né? São tantas coisas que nós nunca ouvimos falar, e que a vida é que vai nos dar isso com experiência, com dedicação, com estudo, né, depois da faculdade. Então é ter muita coragem para enfrentar e mapear o tamanho do seu problema, né? O que eu não sei, começar a buscar, começar a correr atrás. Eu acho que isso é fundamental em toda a carreira, em toda a profissão. Eu acho que essa é uma dica que todo profissional deve guardar. A faculdade é só aquela amostra grátis, né? Para você ter uma ideia do que o mundo lhe apresenta. Com certeza a gente aprende muito, mas ainda é pouco perto do que nós precisamos durante a nossa carreira. E aí, então, eu tive a oportunidade de receber um convite, que foi Tiago Bonfim. Ele tinha um cursinho em Maceió, e a gente tinha aula presencial, e esse foi o Juspodium, né? O Juspodium era uma franquia de Salvador que abriu um curso em Maceió, e eu dava aula, então, de administrativo lá. E um belo dia, Tiago me chama e diz: Fernanda, a franquia de Salvador está precisando de uma professora de administrativo para dar aula em segunda fase da UAB. Assim, eu nunca tinha dado essa aula. O convite veio assim numa quarta para eu começar a dar aula no sábado, tipo assim, 3 dias para eu conseguir correr atrás. Mas é administrativa, eu vou estudar, passo a noite e vamos nessa, né? E aí eu aceitei o convite e fui então para Salvador para ministrar o final de semana e alguns dias de aula nessa turma de administrativo, segunda fase do exame de ordem. Eu dava a primeira fase, porque em São Paulo não tinha segunda fase de administrativo, então era algo novo para mim no Nordeste, eu nunca tinha dado isso antes, mas comecei a aceitar a experiência e fui para Salvador dar essa aula. Foi interessante que quando eu terminei o primeiro ciclo de aula, o dono do cursinho me chama e diz assim: olha, eu não queria lhe contar antes, mas agora que já deu certo, eu vou lhe contar. Você era a 4ª professora, porque as outras 3 eles mandaram embora. Eu tive que substituir. Eu disse: ainda bem que você não me contou isso antes, né? Porque se tivesse me contado, eu não tinha nem aceitado esse convite, né? Deus me livre. Mas enfim, cada turma era uma experiência, né? Cada turma que a gente entra, eu sempre digo que dá frio na barriga. Isso até hoje, né? Você vai dar uma palestra, uma plateia cheia, assim, você tá acostumada, não. Você olha para uma câmera, não, você tá acostumada, não tem acostumado. Dá sempre frio na barriga, dá sempre aquela: será que vai dar certo? Será que eu vou dizer o que eles querem ouvir? Será que a forma? Será que... Nem todo dia você tá bem para fazer, né? Nem todo dia você tá inspirada para fazer. Então, assim, é sempre um novo. Eu acho que cada turma é um novo, cada plateia é um novo, é conquistar, né? É conquistar no olho das pessoas, é conquistar na forma da fala, no que você vai falar. É sempre uma relação de conquista. Eu acho que isso é fundamental na vida de qualquer profissional. Falar em público é isso, né? Falar com as pessoas é isso. Tem que ter empatia, né? Tem que ter... Bateu, né? O santo bateu, é mais ou menos isso, né? Então, tem horas que o santo não bate, mas é torcer para que bata, para que dê certo. Aí eu comecei a dar aula em Salvador, nesse formato, né? Então, eu ia para dar aula de segunda fase, e em um dado momento, o cursinho de Salvador fecha um contrato com o LFG. O LFG foi o primeiro curso telepresencial no Brasil, com ensino à distância, com o sistema via satélite de ensino. Para o meio jurídico, isso era revolucionário. Então, os professores que davam aula em Salvador foram convidados para dar aula em São Paulo, nesse cursinho novo, que começa no ano de 2003. A gente fez essa parceria no segundo semestre de 2003, e eu comecei a dar aula em novembro de 2003, nesse cursinho em São Paulo, o LFG, e eu volto, então, para dar aula em São Paulo, né, e com essa experiência nova, nesse curso via satélite, nessa transmissão, nesse formato novo. No primeiro momento, a gente tinha alguns alunos na sala, né, então era um estúdio com cadeiras, e com o tempo
as cadeiras foram embora, os alunos foram ficando para o telão, né, para as câmeras, para a transmissão da aula, e a gente passa da aula para as câmeras, né. E aí uma experiência muito nova, né, para a gente que estava acostumada com sala de aula, com feedback, com olho no olho, né, com aquela conquista do olho no olho, daí você passa a conquistar a câmera, né. Você tem que começar a se relacionar com alguém que está lá do outro lado, que você não sabe o que pensa, que você não sabe o que acha de você, e você não sabe se está gostando ou não. Até se conseguiu anotar ou não o que você falou, né, porque na sala de aula você está acostumado a ver a canetinha correndo, né, o aluno soltou a caneta, você pode continuar porque ele já tem condições de escrever de novo. No telepresencial você não tinha mais isso. E aí você começa uma nova relação de conquista, uma nova relação de aprendizado no ensino à distância, que foi uma grande lição para a minha vida, que me fez, assim, muitas alegrias, muitos desafios, muitas oportunidades. Ainda me lembro uma experiência que eu recebo de uma aluna. Era assim, a gente dava aula 3 horas, 1h30, 15 minutos de intervalo, mais 1h30. Durante a aula, eu contava aqui aos meninos que a gente recebia fax, né? Porque naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, então alguém ficava lá recebendo os fax todos de todos os cursinhos. Naquela época, as aulas não iam para a sua casa, as aulas iam para uma escola. E naquela escola, os alunos se reuniam numa sala de aula, um telão, e todo mundo assistia dentro de uma sala de aula. Então é diferente de hoje, que você tem o online, que você assiste na sua casa, né? No seu computador. Então naquela época não era assim, você não tinha oportunidade. Você ia para uma escola e lá havia uma transmissão num telão, e lá estavam os professores dando aula. Então a escola mandava o fax para a central, onde a gente estava gravando, e no final da aula a gente recebia as perguntas todas e respondia. Tinha meia hora de respostas às perguntas do Brasil inteiro. E interessante que numa certa aula eu recebo então um fax de uma aluna que dizia que me odiava. Mas ela me odiava muito. Era impressionante. Bom, ao final da carta, ela escreveu uma carta de uma folha, assim, era um fax gigante. E eu me lembro que eu recebi esse fax no primeiro bloco da aula, na primeira 1h30. O segundo bloco da aula era com lágrima no olho, assim, porque quando eu me lembrava o que ela tinha dito da minha pessoa, me dava vontade de chorar. Então, toda hora o meu olho enchia de lágrimas, assim. Foi a 1h30 mais difícil, assim, que eu consegui ministrar, porque me vinha muito aquela mensagem, aquela carta que ela mandou, né? E aí, ela me conta ao final, ela me chama de louca ao final da carta e manda Luiz Flávio, que era o dono do curso, me levar para um médico. Repare bem. É uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Que eu não conhecia, que eu não sabia de onde vinha, né? E aí eu andei com aquela carta no bolso bem um mês, assim, na bolsa, sabe? Todo mundo que eu encontrava eu dizia, leia isso, veja se eu sou isso. Porque você começa a se questionar, né? Quem você é nesse momento, assim, como aquela pessoa lhe conceitua, né? Lhe define. Ela nunca lhe viu, ela não sabe nada da sua vida, né? E depois de um mês, ela manda uma nova carta, um novo fax. Eu me lembro que eu recebi, a minha perna já tremia, né? Você vai vir o que agora, né? Então ela conta a história. Na verdade, ela e o marido assistiam a aula. E o marido gostava muito de mim, muito. E ela tinha muito ciúme. Então tudo aquilo que ela disse foi em razão do ciúme que ela sentia, porque o marido gostava de mim. Mas observe, eu nunca vi nem ela, nem o marido. Eu não sei, sabe assim, eu não tinha nenhuma relação com eles. Então você vê como esse exemplo conta, né, o que a distância faz com a criatividade das pessoas, né, com a cabeça das pessoas. Então como você é julgado por algo que você não sabe nem o que está acontecendo, né? Então essa foi uma experiência assim que me ensinou muito. E assim, dentre outras, né? A vida desse caminho, né? Ao mesmo tempo as cartas agradecendo, as poesias que eu recebia, né? Até caricaturas, eu tenho guardado várias caricaturas que fizeram enquanto professora, né? Da minha imagem, da minha figura. Então, e de agradecimento, né? De dizer assim, Fernanda, você fez parte da minha história, né? Eu ainda me lembro da aula, no dia do concurso, eu relembrava da sua explicação para responder. Eu acho que essa é a melhor mensagem de carinho que um professor pode ter, né? Você fez parte da minha história. Eu acho que esse era o meu desejo, é o meu desejo até hoje, né?